Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Júlia Castilho e hoje, para esse projeto integrador, eu, juntamente com meus colegas Robson Leme da Cunha, Tiago José de Melo Queiroz e Vivian Leite de Jesus Toledo, iremos falar sobre a economia solidária. Introduzindo o tema, a economia solidária surge como uma alternativa ao modelo capitalista tradicional, pois se baseia na cooperação, na autogestão e na valorização do trabalho humano. Essa perspectiva tem ganhado força principalmente em áreas rurais, onde as desigualdades socioeconômicas são mais visíveis, como mostram dados recentes sobre agricultura familiar e desenvolvimento territorial no Brasil. Nos territórios do Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia, a articulação entre a agricultura familiar e a economia solidária vem se fortalecendo graças aos arranjos produtivos locais, apoiados pela CAR e pela SDR. Esses APLs têm contribuído para a inclusão produtiva, para práticas sustentáveis e para a geração de renda, embora ainda enfrentem desafios estruturais importantes. Diante disso, nosso estudo busca responder como fortalecer o APL da agricultura familiar de forma sustentável e inclusiva. Ao longo desse vídeo, vamos apresentar os conceitos de economia solidária e agricultura familiar, a realidade dessa economia nos territórios estudados, a organização e o papel das APLs e os principais desafios que ainda dificultam o desenvolvimento dessas iniciativas. As novas economias incluem modelos que priorizam inovação, cooperação e sustentabilidade, em contraste com a economia tradicional, que foca na competição e no lucro. Dentro dessas novas abordagens, a economia solidária se destaca por funcionar com autogestão, cooperação e divisão justa dos resultados. Enquanto startups são empresas inovadoras com foco em crescimento rápido, os APLs, arranjos produtivos locais, organizam produtores e instituições de uma região para fortalecer atividades econômicas. É nesse contexto que a economia solidária e os APLs da agricultura familiar ganham força. No nosso projeto, analisamos como a economia solidária e a agricultura familiar se conectam nos territórios do Vale do Jiquiriçá e do Baixo Sul da Bahia. A economia solidária reúne cooperativas e associações que funcionam de forma coletiva, com autogestão e divisão justa dos resultados. Já a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos consumidos no Brasil e se organiza com base no trabalho da própria família. Quando essas duas práticas se juntam, elas fortalecem a produção local, ampliam o acesso a políticas públicas e aumentam as oportunidades de geração de renda para as comunidades rurais. E foi isso que observamos nesses territórios. A economia solidária tem crescido graças às ações da SDR e da CAR, que oferecem assistência técnica, equipamentos, infraestrutura e apoio à comercialização. Um exemplo importante é a COPIP, que trabalha com o beneficiamento de frutas e garante renda para diversas famílias. Também identificamos o protagonismo de grupos de mulheres, especialmente na produção de polpas e biscoitos, mostrando como a organização coletiva contribui para a autonomia econômica e inclusão produtiva. Dentro desse cenário, o arranjo produtivo local da agricultura familiar tem papel fundamental. Ela organiza cadeias produtivas como a fruticultura, a mandioca, o cacau, a horticultura, valorizando a diversidade agrícola e a identidade das comunidades tradicionais e quilombolas da região. Além disso, a APL facilita o acesso a mercados institucionais, como a PAA e a PNAE, e incentiva a criação de agroindústrias familiares que aumentam o valor dos produtos e fortalecem a economia local. De forma geral, esse APL mostra como a articulação entre a agricultura familiar e economia solidária podem gerar desenvolvimento sustentável, autonomia e qualidade de vida para as famílias agricultoras desses territórios. Entrando no
terceiro tópico, podemos dizer que mesmo com os avanços, o APL ainda enfrenta desafios como falta de crédito, pouca infraestrutura, dificuldade de escoamento, dependência de políticas públicas e necessidade de mais qualificação técnica. Para avançar, é fundamental garantir apoio contínuo, fortalecer a logística, ampliar mercados e buscar mais autonomia financeira para os empreendimentos solidários. Concluímos que com essa integração entre economia solidária, agricultura familiar e os arranjos produtivos locais é essencial para promover um desenvolvimento mais justo e sustentável nos territórios do Vale do Jequitinhonha e Baixo Sul da Bahia. As iniciativas analisadas mostram avanços importantes na organização coletiva, na geração de renda e na inclusão produtiva. Porém, também evidenciam desafios que exigem políticas públicas continuadas, investimento em capacitação, infraestrutura e ampliação das redes de comercialização. Fortalecer esse APL é fundamental para garantir autonomia às famílias agricultoras e consolidar um modelo de desenvolvimento que possa inspirar outras regiões do Brasil. Para quem deseja aprofundar esse tema, indicamos materiais que discutem a economia solidária, a agricultura familiar e desenvolvimento territorial, como publicações da SDR, da CAR, os relatórios do IBGE sobre agricultura familiar, além de alguns documentários e vídeos disponíveis em canais governamentais e cooperativistas. Agradecemos a todos que acompanharam a nossa apresentação. Esse vídeo foi produzido pelo nosso grupo, com orientação do mediador, e esperamos que contribua para ampliar o entendimento sobre o papel das APLs no desenvolvimento rural sustentável. Muito obrigado.